Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Nutri Carmela e você tá aqui no nosso podcast Aprenda a Comer. E hoje vamos inaugurar mais um episódio falando sobre obesidade, né? Como se todos os nossos episódios a gente não falasse um pouco sobre emagrecimento, né? Brincadeira, gente. Mas, enfim, antes da gente começar aqui o nosso assunto de hoje, que eu quero responder uma pergunta muito comum nas redes sociais que o pessoal me envia lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue nas redes sociais, me acompanha lá no Instagram, que é @NutriCarmela. No YouTube, né, que estou como Carmela Domini, se você estiver escutando esse podcast do Spotify. E aqui, lá no Spotify, eu estou com o podcast, então Aprenda a Comer, se for o caso de você estar me assistindo, então, pelo YouTube. E não se esquece aqui de curtir esse podcast, se você gosta, já começa a seguir para que o Spotify te mande mais episódios daqui do Aprenda a Comer. E se você estiver me assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo, porque coloca aqui a sua sugestão, inclusive, de tema para os nossos próximos episódios. E comenta, porque dessa maneira você incentiva aqui a crescer esse canal e distribuir esse conteúdo para mais pessoas que também gostem desse assunto. Combinado? Bom, então o que eu estava falando para vocês é que nas redes sociais, muitas pessoas às vezes me enviam mensagens lá, né, no Instagram, me perguntando, né, Carmela, o que você acha sobre a obesidade? A obesidade de fato é doença, né? E como vocês já sabem, eu sou nutricionista há 10 anos, né? E eu atuo nesses 10 anos especificamente com obesidade. Então, o meu foco de atendimento é o excesso de peso. Então, eu tô todos os dias muito acostumada a lidar com essa doença, né, que tem crescido a cada dia mais, que é a obesidade, né? E, de fato, a obesidade é sim uma doença, né, respondendo as perguntas de vocês. A obesidade, inclusive, ela tem até o CID, ela está classificada na Classificação Internacional de Doenças, inclusive. E a obesidade, ela também é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde, porque ela tem diversos prejuízos para a saúde de quem é portador de obesidade. Isso mesmo, gente. E, inclusive, né, para quem não sabe, né, o que é obesidade de fato, o que é considerado obesidade, né, eu gosto sempre de trazer aqui para vocês a definição e mostrar o que é obesidade de verdade, porque muitas pessoas, né, quando eu falo muitas vezes que eu sou nutricionista e eu atendo com abordagem, atendo especialmente público com obesidade, as pessoas acham que obesidade é só aquela pessoa que não sai da cama, aquela pessoa que não consegue se locomover, né? Aquela pessoa que passa lá no seriado dos quilos mortais. É claro, isso também é obesidade, mas é obesidade num nível mais avançado, provavelmente uma obesidade grau 3, né? Obesidade severa. Só que a obesidade, ela nem sempre nem sempre tem essa cara, né, desse indivíduo que não sai da cama, desse indivíduo que não consegue se mexer, sabe? Então, a gente considera também obesidade a partir do momento que a pessoa passa do IMC 31, né? O que é esse IMC 31? Vou dar um exemplo mais claro e prático para vocês, tá? Então, se você levar em consideração aí uma mulher que tem 1,60 de altura, 1,58 de altura, que é mais ou menos a média aí da mulher brasileira, pelo menos aqui na minha cidade, né? 1,60, 1,65, e essa mulher, se ela tiver aí por volta de 80 e poucos quilos, provavelmente ela já está classificada na obesidade grau 1, tá? Então, eu aposto que você conhece, convive com várias pessoas assim, se não for o seu caso, né, de também estar na obesidade, tá? Então, para você saber se você está em obesidade ou não, inclusive, é só você pegar o seu peso, né? Então, você pega lá, coloca na calculadora seu peso, por exemplo, 82 quilos. E divide pela sua altura, então, dividido por 1,62, por exemplo, e depois divide de novo pela sua altura. Divide novamente por 1,62. Esse resultado, se der mais de 30, significa que você está em obesidade grau 1 já, tá? E se der mais ainda do que 30, 36, né, enfim, você está em obesidade grau 2 ou grau 3. Mas, enfim, a obesidade, então, ela é caracterizada pelo acúmulo do tecido adiposo. Então, a pessoa, o indivíduo portador de obesidade desenvolve ali uma quantidade muito maior, mais avantajada de tecido adiposo e isso, consequentemente, gera prejuízos na saúde, né? E, gente, eu considero
a obesidade, eu não só considero, como os dados científicos mostram, né, que a obesidade é uma das doenças mais sérias que a humanidade já enfrentou, tá? Isso porque, gente, a obesidade, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo sobre ela, sobre essa doença, você começa a perceber que o excesso de peso, ele afeta várias áreas da vida do indivíduo, né? Então, considerando a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz o seguinte, que um ser humano é saudável quando tem bem-estar físico, mental e social. Então, quando eu falo bem-estar físico, eu estou me referindo aqui, então, a como você se sente fisicamente. Então, como você dorme, se o seu intestino funciona, se você tem queimação, azia, né, frequentemente. Então, seu bem-estar físico geral. Bem-estar mental, se você tem bons pensamentos, pensamentos saudáveis, se você tem uma boa regulação emocional, né, significa que você tem um bem-estar mental. E bem-estar social, porque o ser humano é um ser social. Então, nós gostamos de nos agrupar, né? O nosso primeiro grupo, eu costumo dizer, que é a família. E a gente sempre se agrupa novamente em vários outros grupos ao longo da vida, grupos de igreja, grupos de escola, grupos do trabalho, né? Então, o ser humano, por natureza, é um ser social. A gente sempre está convivendo ali com várias pessoas e essas relações sociais saudáveis também fazem parte da nossa esfera de saúde, certo? E o que a obesidade tem a ver com tudo isso? A obesidade é uma doença que ela afeta a sua área, a sua esfera física de saúde, a sua esfera mental e a sua esfera também social, né? Então, segundo dados científicos, né, a obesidade, uma das principais características dela é a formação de comorbidades associadas. Então, o que eu quero dizer quando eu falo isso, né? Doenças que são provenientes da própria obesidade. Isso é muito triste, é um perigo muito grande, porque quando o indivíduo desenvolve obesidade, né, ao longo da vida, com o passar do tempo que ele está em obesidade, ele vai acumulando outros problemas de saúde, né? Talvez você esteja aqui me escutando e falando assim, mas eu tenho obesidade, mas eu não tenho nada, eu não tenho nenhum problema de saúde. Pode ser, de fato, que talvez você não tenha nenhum problema de saúde agora, mas não significa que se você se mantiver com obesidade por mais tempo da sua vida, que você continue com esse bem-estar de saúde. E é claro que também depende muito do que você considera como saúde, sabe? Eu percebi ao longo dos meus 10 anos de atendimento que saúde é relativo para a maioria das pessoas, apesar de ter essa definição bem delimitada pela Organização Mundial da Saúde. Então, para muitas pessoas, saúde é simplesmente levantar da cama. Para outras pessoas, saúde é você ter ausência de dores, né? Para outras pessoas, saúde é poder ter a liberdade de ficar dentro de um avião por 13 horas e viajar para onde quiser. Para outras pessoas, saúde é ter a dignidade de se limpar, de escovar os dentes sozinho. Então, é claro que talvez você se considere saudável, mas você tenha problemas de mobilidade, mais você tenha ansiedade, mais você tenha depressão, né? Então, é claro que a perfeição não existe. Porém, né, nós estamos saudáveis quando conseguimos, então, conquistar o maior número vamos dizer assim, de bem-estar, ou a maior né, sensação de bem-estar, considerando essas 3 esferas que eu estou pontuando aqui para vocês, né? Então, bem-estar físico, mental e social, certo? Então, a obesidade, ela tem essa característica de ir acumulando comorbidades conforme o passar do tempo, né? É por isso que muitas pessoas, muitas vezes, têm excesso de peso, mas não tem nada, mas vão passando ali 1 ano, 2 anos, 10 anos da vida e começa a aparecer um monte de coisa. Então, gente, aqui no consultório, eu já tive vários pacientes que chegaram para mim com exames bem alterados, né? E me falaram o seguinte, caramba, Carmela, mas eu estive com esse peso durante toda a vida e agora eu tenho colesterol alto, agora eu tô diabética, agora eu tô hipertenso. O que aconteceu, né? E simplesmente, infelizmente, é por conta disso. É que nem sempre a obesidade, ela vai gerar ali uma doença imediatamente, né? Quando você tá acima do peso, ganhou 10 quilos, já ganhou um monte de doença ao mesmo tempo. Não é muito bem assim que funciona, né? Porém, com o passar do tempo, a obesidade ela tende a agravar, então, essa geração de doenças e também tende, infelizmente, a ir aumentando a cada ano que passa. Então, é muito difícil o indivíduo que tem obesidade e mantém ali um peso X durante toda a vida. Geralmente, ele vai ganhando peso com o passar do tempo, infelizmente também, tá? E também, né, aquela pessoa que... Aí, talvez você pense assim, puxa, mas esse não é meu caso. Eu engordo e emagreço, engordo e emagreço.
vivo no efeito sanfona. Isso também é muito ruim, né? Então, existem vários dados científicos que mostram que é melhor um indivíduo se manter com um peso elevado ao longo da vida do que ele ficar engordando, emagrecendo. Porque isso para o corpo humano é muito sofrido e gera muitos problemas, né? Acaba favorecendo essa gênese de outras doenças, né? Então, segundo dados científicos, a obesidade ela é atrelada a vários problemas de saúde, como ansiedade, depressão, câncer, problemas de coração, diabetes e por aí vai, né? Desde disfunção erétil até problemas que muitas vezes você nem imagina que tem a ver com obesidade, mas é verdade, né? Não tô dizendo que todas as pessoas que têm excesso de peso vão desenvolver esses problemas, porém, a obesidade ela tem essa mais favorável, né, que você desenvolva esses problemas. Então, teria ali uma facilidade maior, né? Uma outra característica também do excesso de peso, gente, é que a obesidade é uma doença de multifator, né? Eu costumo dizer que o excesso de peso ele é um nó, ele é um novelo de lã todo enrolado. Então, o que eu quero dizer é que você não ganhou peso por causa de uma coisa só, né? Muitas pessoas chegam aqui no consultório e me falam assim: ah, Carmela, meu problema é o doce. Ah, meu problema é que comecei a engordar porque eu tô jantando à noite. Ah, meu problema é o pão. E eu digo que não é, tá? A obesidade tem várias causas. E sabe uma característica importante da obesidade? É que assim, você só desenvolve o excesso de peso quando você soma causas ao longo da sua vida. Então, provavelmente, se você tem aquela sua amiga que come mal pra caramba e não engorda, te digo, provavelmente ela não ganha peso, não desenvolve o excesso de peso, porque ela só come mal, mas ela não tem outras causas envolvidas ali gerando a obesidade na vida dela. Quais são essas causas? Essas causas podem ser diversas. Fatores hormonais, por exemplo, intestino com mau funcionamento, sono ruim, mudança drástica de rotina, né? Então você muda de cidade, muda de emprego. Esse tipo de mudança drástica de rotina também pode contribuir. Fome emocional, ansiedade, depressão, uso de remédios para algumas doenças, né? Então, má alimentação, é claro, sedentarismo, excesso de energia que não é gasta, né? Que a gente dá o nome de balanço energético positivo, e até mesmo influência de algumas substâncias plásticas, né? Então a gente tem o consumo, por exemplo, de uma substância que se chama bisfenol A, que é uma substância plástica que também tem estudos demonstrando que ela tem relação com o excesso de peso. Fora as questões também ambientais e sociais, né? Então, o ser humano passou, infelizmente, por uma transição nutricional em que hoje em dia a maior parte das pessoas tem acesso a muitos alimentos ultraprocessados. E isso também, é claro, que contribuiu, essa praticidade excessiva, né? Esses alimentos com muita quantidade de açúcar, grandes porções, muitas calorias, contribuiu também para que a população ficasse cada vez mais em excesso de peso. E, gente, os dados são alarmantes, tá? Quando eu falo para vocês que a obesidade é uma das piores epidemias que o mundo já enfrentou, eu não tô brincando, né? A cada ano que passa, os dados só aumentam. Já existe um estudo bem grande, né, sobre países ali do mundo que já têm a presença de obesidade. E, gente, pasmem, alguns anos atrás, a África era ali um continente que tinha muita presença de fome e miséria. E hoje já tem vários países da África que têm a presença muito marcante ali já de obesidade. Para vocês terem noção do cenário que a gente está vivendo. E hoje em dia, infelizmente, temos poucos profissionais preparados para lidar com a doença, né? Profissionais muitas vezes sem humanidade, profissionais que acham que é só fechar a boca, né, para emagrecer, quando na verdade a obesidade ela precisa de um tratamento multifatorial e de também muitas vezes multidisciplinar de outros profissionais e tratar essas causas que estão por detrás da obesidade. Então, eu costumo dizer que não se apaga um incêndio de uma casa e volta a morar nela. E a mesma coisa acontece com o seu organismo. Você só trata a obesidade quando você finalmente trata as causas que te levam a engordar. É isso mesmo. Então, isso significa que para você tratar a obesidade, você precisa tratar essas causas, né? Eu posso, inclusive, trazer um outro episódio aqui falando só sobre as causas da obesidade, como tratá-las, né? Se você quer esse episódio, comenta aqui embaixo, quero as causas, para eu saber que você quer, tá? E aí vai ser um prazer gravar esse episódio aqui para vocês, tá? Então, a gente só trata a obesidade quando a gente trata as causas dela, certo? Por isso que é uma doença tão complexa e que tem se espalhado a cada ano que passa, infelizmente, né?
E eu acho muito triste, assim, o cenário um pouco negacionista que hoje em dia nossa população vive com a obesidade, sabe? Muitas pessoas acham que mudar a alimentação, que tratar o excesso de peso e emagrecer é futilidade, quando na verdade o indivíduo com obesidade, ele tem até mesmo ele afeta a vida social dele, como eu estava falando aqui, né? Ele afeta a vida social dele, afeta até mesmo a forma dele de pensar sobre ele mesmo, afeta a autoestima muitas vezes, né? E quantas pessoas já não me falaram que tem vergonha de sair de casa, sabe? Uma paciente uma vez falou para mim que ela deixou de ser madrinha de casamento por causa do excesso de peso. Uma outra já me disse que queria muito casar, queria muito se casar e não se casou, né? Por causa do excesso de peso. Tem estudos mostrando, inclusive, que pessoas acima do peso se casam menos, né, do que pessoas do que pessoas que não estão acima do peso, né? Isso porque a nossa população, ela hoje em dia tem uma quantidade muito grande de pessoas acima do peso, né? E assim, por fim, né, para a gente encerrar esse podcast, eu queria fazer um paralelo aqui sobre obesidade e aceitação, obesidade e culpa e obesidade e humanização. Então, eu não sou a favor, né, das pessoas ficarem lidando com a obesidade como se fosse um capricho, como se fosse uma futilidade, porque eu acho que esse negacionismo só piora o cenário de obesidade no Brasil e no mundo, fazendo com que as pessoas elas tenham vergonha de buscar tratamento, porque muitas vezes elas vão em profissionais que vão xingar, que vão desmerecer, que vão humilhar, ridicularizar, e essa pessoa sente vergonha e culpa por estar acima do peso, quando na verdade ela não tem culpa de ter desenvolvido essa doença, né? É claro que ela tem a responsabilidade de buscar tratamento se for do desejo dela, porém ela não tem culpa de ter desenvolvido um problema que hoje em dia é uma epidemia mundial, gente. E enquanto a nossa população ficar lidando com a obesidade como um capricho, como uma falta de vergonha na cara, como desleixo e preguiça, infelizmente esse problema só vai aumentar e teremos, infelizmente, pessoas cada vez mais doentes na nossa população. E isso vai ser um impacto de saúde pública global. Muito triste esse cenário, infelizmente, né? Então, a gente precisa muito dessa humanização no tratamento de obesidade, porque sem a humanização e sem o tratamento das causas da obesidade, não é possível tratar a obesidade apenas com dieta e levando em consideração que a obesidade é só cortar determinado alimento e comer mais outro. Se fosse assim, a gente não tinha chegado no cenário que a gente está agora. Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo, então, para eu saber, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou desse assunto, já compartilha com alguém que também vai ser beneficiado desse conteúdo. E não se esquece de curtir e avaliar meu podcast aqui no Spotify ou no YouTube. Então, vejo vocês no próximo episódio. Teremos muito assunto ainda para falar sobre excesso de peso e emagrecimento. E não se esqueça que, mudando a sua comida, você transforma a sua vida. Um beijão e até o próximo Aprenda a Comer. Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.